Falemos de Cristo, Ele é o Salvador, Senhor tão singular do mundo Criador. Ele foi nos preparar mansões celestiais. Falemos de Cristo mais e mais e mais e mais. Você já falou de Jesus para alguém? Houve uma pessoa que falou para muitas, mesmo tendo sofrido bastante. Seu nome é Patrício. Ele nasceu por volta dos anos 380 a 390 na cidade da Grã-Bretanha, o país da Grã-Bretanha. Nesta época, o povo estava sofrendo muito nas mãos dos romanos. Ele cresceu dentro da igreja. O seu papai, Capócio, era diácono e seu avô, Pócio, era o pastor da igreja. Mesmo tendo crescido na igreja, Patrício ainda não tinha confiado sua vida a Jesus Cristo. Ele era muito estudioso e aprendeu 2 línguas, sabia falar bem a sua língua materna e o latim, que era a língua falada naquela época. Mas Patrício não conhecia realmente a Deus. Ir para a igreja só não é suficiente, você precisa crer em Jesus e arrepender-se dos seus pecados. Patrício viveu assim, sem confiar em Deus, até que aos 16 anos, os piratas invadiram a casa de seus pais no campo e levaram Patrício para a Irlanda para trabalhar como escravo. Ali ele começou a lembrar do que havia aprendido com seu pai, com seu avô, do que aprendeu na igreja. Começou a pensar nas coisas de Deus e a buscar a Deus e realmente entendeu que era um pecador e confiou sua vida a Jesus, o Salvador. E você já compreendeu que é um pecador? Você tem pecado. Pecado é tudo aquilo que falamos, pensamos e fazemos que não agrada a Deus. E já nascemos com pecado. E o pecado nos impede de chegar até Deus. Após 6 anos sofrendo como escravo na Irlanda, Patrício conseguiu fugir. Mas sabe de uma coisa? Ele nunca esqueceu dos islandeses. Ele ficava orando por aquele povo, pensando que aquele povo maltratou tanto ele. Ele trabalhou como escravo ali. Escravo é uma pessoa que trabalha sem ganhar nada, ainda mais sofre bastante. Mas ele ficava pensando e Deus colocou no coração dele o desejo de pregar o evangelho aos irlandeses. As pessoas achavam que ele estava ficando louco. Como? Você vai para lá? Você pode ser morto. Você já conseguiu fugir de lá, você vai voltar para lá. Mas Patrício entendeu que Deus estava chamando para falar de Jesus aos irlandeses. Ele ouviu a voz de Deus e ele foi falar de Jesus àquelas pessoas que o havia escravizado. Ele sabia que podia morrer, porém ele amava muito mais a Deus do que a sua própria vida. E ele anunciou para as pessoas que Jesus é o Salvador e que elas precisavam se arrepender dos seus pecados. E você já anunciou para alguém que Jesus é o Salvador? Mesmo quando Patrício era insultado pelos irlandeses, quando as pessoas diziam que ele era maluco, ele continuou a pregar o Evangelho. E muitos confiaram a vida a Cristo, inclusive filhos e filhas de reis. Tudo isso porque Patrício obedeceu ao chamado de Deus. Patrício viveu até o final da sua vida, por volta dos anos 460, pregando o Evangelho aos irlandeses, levando pessoas a Cristo. Você também pode pregar o Evangelho aí onde você está, na sua escola, na sua rua, na sua família. Fale de Jesus no intervalo, enquanto brinca com seu coleguinha. Pergunta, você já conhece Jesus? Sabe que é um pecador?
Diga para eles que Jesus é o Salvador. Vamos dizer juntos o versículo que diz em Marcos 16:15. Ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura.